Agora que você assistiu aula de introdução, na verdade tinha que ser desde o começo por aqui, mesmo que você seja de nível elevado, para você realmente entender tudo nessa versão FGV. Então você assistiu o começo por aqui, introdução, desenvolvimento, argumentação. Aqui na nossa conclusão tem algumas particularidades que eu preciso que você tenha cuidado. Veja só, no teu desenvolvimento um e no teu desenvolvimento 2, você falou de alguns problemas que são sérios. Lá na tua argumentação, você fez o corretor acreditar que existe algo problemático e ainda mostrou consequências. Aí, ele prestou atenção quando ele fez a leitura da tua correção. E ele já tá pensando assim, não, se ela mostrou para mim que o problema é esse, então na conclusão eu quero que ela resolva especialmente esse ponto. Então, aqui na conclusão, a gente continua fazendo propostas de intervenção, só que a questão é que você vai ter que ter cuidado que o que você mencionou aqui no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2 da tua conclusão, você realmente vai resolver na conclusão os dois. Ah, eu botei no meu desenvolvimento um que o problema do governo é falta de política pública. E aí, na conclusão, eu botei para o governo fazer, deixa eu ver, criar lei. Tá vendo que não tá batendo a ideia? Então tem que andar alinhadinho o que você falou no desenvolvimento com a solução da conclusão, tá? Mas para que a gente entenda do começo, realmente, quanto de linha sobra para a nossa conclusão? Igual ao padrão que a gente já vinha treinando, 7, 8, no máximo 9 linhas. O que sobrar ali é interessante que você faça uma boa conclusão, que realmente atenda ao que você problematizou no desenvolvimento, para seguir coerente com os outros parágrafos. Então, mais ou menos é essa quantidade que sobra. Fora isso, veja só, você segue a ordem, resolve primeiro o problema do desenvolvimento um, que é o teu argumento um, depois resolve o problema do desenvolvimento 2, que é o teu argumento 2. Não dá para você inverter, senão vai mostrar uma desorganização, e essa desorganização vai retirar ponto da tua redação. Então, não faça isso. Ah, prof, eu posso resolver na conclusão só o problema do desenvolvimento um e não resolver o problema do desenvolvimento 2? Não. Tem que fazer para os dois a sua solução, porque senão você perde realmente ponto. Na própria introdução, você já consegue planejar quem vai resolver o problema da conclusão. Então, se na introdução é negligência governamental, governo na conclusão. Se é silenciamento da mídia na introdução, bota a mídia na conclusão. Então, fica bem relacionado realmente no teu parágrafo. Agora, coisas que você tem que ter atenção. Primeiro, que você só vai solucionar o que você colocou no desenvolvimento. Tem gente que acredita que ganha ponto na conclusão pelo acúmulo de proposta. Ah, quanto mais eu botar, quanto mais ação aqui eu colocar, mais conto realmente eu tiro na conclusão. E não é assim. O corretor só quer realmente a solução do que você colocou na argumentação. O que você coloca extra não vai fazer sentido. Na verdade, faz é tirar ponto ali, por desorganização, por falta de projeto de texto. Então, faça uma conclusão bem pontual na tua argumentação. E somente se você quiser que você vai fazer o desfecho no parágrafo de conclusão, retomando algum repertório ou fazendo um desfecho crítico, isso aqui não é obrigatório, você só coloca se realmente tiver vontade. Atenção para a palavra conscientizar, porque isso lembra muitas redações de ensino fundamental, então não é legal colocar isso aqui no teu texto. É preciso que a população, se conscientize de que esse tema é uma questão grave. Conscientize, conscientizar, como a ação em si não fica legal na FGV também e nem em uma outra banca de concurso público. Então evite ao máximo usar essa palavra conscientizar como a ação, como o que vai ser feito para resolver o problema. Ela pode até vir ali como um detalhezinho no parágrafo, conscientização, mas não como verbo, não como ação em si, tá? Fora isso, não esqueça dos conectivos para começar o parágrafo de conclusão. Então, aqui eu já coloquei, ó, urge, portanto, infere-se, portanto, depreende-se, portanto. Você vai escolher um para começar o teu parágrafo de conclusão. Todo o desenvolvimento um começa com conectivo, desenvolvimento 2 também, conclusão também, e aqui na FGV não seria diferente. Então, você vai escolher o seu, padroniza e faz em toda a redação com ele. Que mais? Ah, quero até lembrar um negócio aqui para vocês. Uma vez eu li uma redação que a pessoa colocou assim: urge, portanto, a urgência de fazer não sei o que lá. Esse urge, urgência, aí já não fica legal porque tá uma palavra muito próxima da outra, muito semelhante. Então, cuidado na hora de começar o parágrafo.
E sobre como começar, então, a conclusão, a nossa primeira frase do parágrafo, ela é uma retomada. Você pode retomar o argumento 1 e 2 da introdução, se você quiser, ou você pode retomar o tema na primeira frase. Se for retomar o tema, lembrando de permanecer usando os sinônimos para não ficar recorrendo ao copia e cola do tema da prova, mas você que sabe. Eu particularmente gosto de retomar o argumento 1 e 2 na primeira frase da conclusão, porque mostra que a minha conclusão é específica para o que eu problematizei no desenvolvimento, e é esse o maior cuidado que a gente tem que ter, tá. É óbvio que não pode fugir do tema, mas eu prefiro realmente retomar os argumentos. Aqui no material, para essa versão FGV, eu coloquei várias opções de como começar a primeira frase da conclusão. Você vai escolher a frase que mais achar interessante e vai reformular com sinônimo essa frase, para você não copiar o que tem no material, porque vai que tu e teu colega escolhem a mesma frase, aí vocês começam de forma igual, aí não pode, então tem que reformular. Exemplos de como começar a conclusão. Veja aqui, ó. Deduz-se, portanto, a necessidade de mitigar o teu argumento 1 e 2. Aí você retoma o nome deles aqui. Mitigar, para quem não sabe, é minimizar. Então você quer minimizar o problema dos dois argumentos. Perfeito. É uma forma de começar. Percebe-se, portanto, a relevância de minimizar o argumento 1 e o teu argumento 2. Se você gostou, pegue e transforme essa frase em sinônimos e aí você pode usar. Constata-se dessa forma a importância de mitigar o argumento 1 e o argumento 2 que tem lá na introdução. Você retoma aqui. Depreende-se, portanto, a urgência de mitigar o argumento 1 e o argumento 2. Conclui-se dessa maneira a necessidade de abrandar o teu argumento 1 e o argumento 2. Então, também é uma forma de você começar. Evidencia-se, assim, a importância de atenuar o argumento 1 e o argumento 2 que tem lá na introdução, só retomar aqui. Compreende-se, portanto, a necessidade de mitigar o teu argumento 1 e o teu argumento 2. Então, aqui tem várias frases em várias versões para você saber como começar o parágrafo de conclusão. Lembrando que ninguém pode copiar e colar o que tem no material para não ter redação idêntica, nem trechinhos idênticos em parte da redação. Aqui é retomando os argumentos, mas se você quiser, você pode retomar também só o tema da redação nessa primeira frase. Então seria assim: é urgente, portanto, que aí você traz o tema com sinônimos, deixe de ser realidade no Brasil, sempre com um tema num formato de problema, porque afinal de contas, todo tema é para ser problematizado, porque lá na conclusão a gente resolve esse problema. Portanto, a ideologia de John Locke deve ser considerada para a resolução do problema. Então, se você quiser retomar algum repertório que usou, dá para fazer esse começo aqui na tua conclusão. Não é razoável, portanto, que escreve o tema com sinônimo e diz, ainda seja uma realidade no Brasil. Urge, portanto, que o teu tema seja minimizado, portanto, para que o tema receba a devida importância, aí você começa a fazer sua proposta. Portanto, há de se mitigar o teu tema de redação, sempre no formato de problema, né? Problematizando o tema, colocando palavrinhas aqui que dê para o corredor entender que o teu tema é uma problemática, é uma questão grave. Então, aqui são as frases de como começar, de fato, o parágrafo. Quando eu trago naquele exemplo como é que se faz uma conclusão, é só para você ter uma noção. Aqui tem o parágrafo inteiro e a primeira frase é a nossa retomada dos argumentos. Então, infere-se, portanto, a necessidade de atenuar o argumento 1 e 2. É para você copiar? Não, porque não pode você ter a mesma redação do colega. Então, tem que fazer toda a reescrita com outras palavras, com sinônimos, tendo por base também essas frases aqui de como começar, alterando, e aí sim você tem a sua frase número 1 para começar o parágrafo de conclusão. Depois dessa primeira frase, o que vem em seguida é a solução, é a proposta que também tem que ter na FGV. Só que aqui na FGV você não é obrigado a colocar 5 elementos como tem em outras bancas. Aqui você pode fazer menos. Então, por exemplo, se você quiser colocar só 4 elementos, beleza. 4 elementos na primeira proposta, 4 elementos na segunda, ou 4 na primeira e 3 na segunda, mas pode fazer assim. Então, eu usaria 4 e 4, tanto na primeira quanto na segunda. Eu usaria o agente, a ação, o modo e a finalidade. São os nossos 4 elementos. Para quem ainda não conhece, eu vou te explicar como é que funciona. O agente, a gente sempre pensa em quem vai resolver esse problema do meu tema. Se é governo,
É a mídia? É a escola? É a sociedade? Mas quem? Eu tenho que colocar essa palavra explícita. Se eu não coloco a palavra, eu perco ponto na minha redação porque ficou vago, eu não sei quem vai resolver. Então vamos ver essa frase aqui, para ilustrar. João Batista vai estudar a redação hoje por meio da metodologia de Strava da professora Ana Clara, com o objetivo de tirar a nota máxima na redação. Tá, quem é que vai estudar aqui, né? O João Batista? Então, o quem é o nosso agente. Tá vendo aqui, ó? Nosso agente é o João Batista. Mas o que que o João Batista vai fazer? Ele vai estudar a redação hoje. Beleza, então se eu tenho o verbo, eu tenho a ação. Sempre lembrar de na ação colocar verbo, fazer, realizar, divulgar, implementar, mas com o verbo fica mais fácil para o corretor. Se você não põe o verbo, ele fica ai meu Deus, não estou achando a ação, o que que ele quis dizer, o que que vai ser feito. Então, ação, verbo. Não esqueça. Agora, como é que ele, o João Batista, vai estudar a redação? Por meio da metodologia de Strava da professora Ana Clara. Então, se é por meio de uma metodologia, estou explicando como a ação vai ser feita. E esse como é o nosso elemento modo. Sempre pense em modo, como vai ser feita a ação. E o nosso último elemento é a intenção. Qual é a intenção de tudo isso? Aí eu botei como objetivo de tirar a nota máxima na redação. Então, o objetivo é o nosso elemento finalidade. Recapitulando, são 4 elementos. A gente é quem resolve o problema, a ação é o que vai ser feito para resolver o problema, o modo é como essa ação vai ser feita, é a explicação da ação, e a finalidade é a nossa intenção, é o que você realmente quer. Mas vamos por partes, novamente no primeiro elemento, que é o agente. Aqui você vai pensar em quem resolve. Então, na redação, quem resolve pode ser a mídia, pode ser a escola, pode ser a família, pode ser o governo, mas você tem que colocar a palavra. E se você não colocar, vai ficar ali, ah, meu Deus, quem que vai resolver essa situação? Tá faltando uma informação aqui. Por que que eu posso escolher a mídia? A mídia pode entrar porque ela divulga projeto, faz campanha publicitária, ela pode noticiar mais na televisão, ela pode criar documentários, ela pode criar mais filmes que falem sobre a questão do teu tema. Então, mídia é um agente bem legal. Quando você usa o argumento silenciamento da mídia, a mídia é o agente que entra aqui. Próximo agente que dá para ser colocado, escola. Quando o teu argumento é educação lacunar, você pode colocar a escola como agente, para ela realizar um projeto educacional, para ela disseminar conhecimento de mundo, fazer mais aulas em sala, para ela contratar mais especialistas no tema. Então, escola também é um bom agente. Família, quando você usa o argumento de negligência familiar, por exemplo, em relação ao tema, o que que ela pode fazer? Fiscalizar, educar, dialogar. Então, até já coloquei os verbos para te ajudar a pensar no que colocar. Governo, o que que ele pode fazer? Fiscalizar, efetivar algo, implementar alguma medida, fazer alguma parceria, disponibilizar verbas a mais. Então, aqui também o governo é um agente que a gente usa muito na redação, porque tem aquele argumento do inoperância estatal, negligência governamental. Então, agente você não vai esquecer. Pensa em quem? Quem resolve o problema que tem na minha redação? Quem resolve o problema que eu botei no desenvolvimento? Olha uma dica aqui para você não esquecer de quem resolve. Essa sigla FENGES, ou tu pode falar de uma forma que fique melhor para ti, tipo FENGS, você que sabe. Mas o F de família, E de escola, M de mídia, G de governo e S de sociedade. Aí assim vai ficar bem tranquilo para ti. Aqui eu ainda trouxe uns exemplos para você ver como é escrito esse agente. Então veja só, a mídia pode abordar a questão do, aí eu vou dizer o que que ela vai falar. Mas veja que eu não esqueci de marcar o quem vai resolver, que é a mídia. Aqui a outra opção. Ademais, é importante que o Estado promova palestras elucidativas. Quem que vai resolver? O Estado? Então, o corretor ele vai em busca, ele já bate o olho caçando assim, quem que vai resolver realmente aqui? Ah, é a mídia, ah, é a escola, ah, é a família, é a sociedade, é o Estado, é o governo. Então, você já tem um quê? Lembrando que você, quando coloca governo, é com G minúsculo. Se for governo federal, o G e o F é maiúsculo. Se for estado, é com E maiúsculo. Então, nesses agentes aqui, geralmente o pessoal erra na escrita gramatical. Aí você já vai saber.
Bora aqui para agentes que não ganham um ponto. Lembrando, o agente é quem resolve. Então, se você colocar dessa forma, você não vai ganhar ponto. Por quê? Porque não define nada. Por exemplo, quando eu digo, alguém tem que se conscientizar de que esse tema da redação é um problema, é o corretor. Alguém quem? Não diz. Todos devem se conscientizar de que esse é um problema. Aí o corretor diz, todos quem? Não definiu, tem que ter o nome. Governo, mídia, escola, família, sociedade, tem que ter esse definidinho ali para a gente entender quem resolve. Então, dessa forma aqui, não ganharia ponto. Evite, por exemplo, falar assim: "Nós devemos, faremos, realizaremos", porque essa terminação de MOS traz uma pessoalidade, nós. Então, na redação aqui não pode. Você tem que falar que o Estado deve realizar, a escola deve fazer. Aí sim, esse tipo de escrita vale para a tua redação. Faça a sua parte, você deve mudar a sua postura, não se comunique com quem está lendo a redação. Isso penaliza na tua nota. Ou você esquece de redação, não se comunique com o corretor da redação. E nem transforme documentos como se eles tivessem vida, se eles fossem ali seres inanimados que vão caminhando ali até a casa de alguém, que eu já corrigi redação assim. Por exemplo, a Constituição Federal deve visitar os lares e resolver o problema do feminicídio. O Estatuto do Idoso deve ir aos abrigos e resolver essa situação. Então, aqui você está transformando um documento num agente que não combina, não fica legal. Então, esse é o alerta aqui para a sua conclusão. Olha o exemplo do parágrafo. Infere-se, portanto, a necessidade de atenuar o argumento um e o argumento 2. Aí você vai colocar a frase de abertura com as tuas palavras. Nesse contexto, é necessário que, bem aqui nessa parte, você já vai colocar quem vai resolver o problema do desenvolvimento um. É o governo, é a mídia, é a escola, é a sociedade? Vai depender do que você falou no teu desenvolvimento um. Quem era o problema lá? Aí você coloca aqui. Quando encerrar essa proposta, você vai resolver o desenvolvimento 2. Outro sim, o. Aí tu coloca o agente do desenvolvimento 2 também, se vai ser a mídia, a escola, a sociedade, cada proposta com o seu, cada proposta separadinho. Então é assim que ficaria o agente no parágrafo. Próximo elemento é o elemento ação. Lembra que na ação tem que ter verbo. Então, principalmente aquelas terminações de AR, ER e R facilita muito para o corretor encontrar o que vai ser feito. A ação, o comando é esse que o corretor procura. O que ele vai botar aqui na conclusão dele para ser feito para resolver o problema que tem no tema. Então, quando eu digo aqui, as prefeituras devem disponibilizar materiais. Quem resolve? A prefeitura. Então, a prefeitura é o agente. Mas o que essa prefeitura vai fazer? A ação aqui, ó, disponibilizar materiais, ó, o verbo. Se eu encontrar o verbo, eu já sei o que será feito. Aí aqui está correto. Exemplo de baixo. Ademais, as escolas devem disponibilizar materiais didáticos. Quem que vai resolver o problema? Escola. A escola é o agente. Mas o que a escola vai fazer? Disponibilizar o material didático. Então, aqui já tem a ação, correto? Aqui o outro. O governo deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Quem que vai resolver? O governo. Mas o que o governo vai fazer? Ele vai criar mecanismos de proteção. Aqui nós temos o que vai ser feito para resolver o problema. Então, quando vocês pensarem em ação, não esqueçam dos verbos. Por exemplo, aqui, ó, advertir, desenvolver, que mais? Estabelecer, impor, incentivar, intensificar, manifestar. Isso aqui não é para você decorar todos esses verbos, não. É só para você relembrar qual é o verbo, como é que se escreve um verbo, como é que ele é. Aqui tem várias opções para você não esquecer. Aí veja só, no parágrafo normal, quando a gente está escrevendo, tem a ação, ó. Você diz quem resolve e o que ele vai fazer. Na outra proposta também, quem resolve e o que ele vai fazer. Então tem que ter a ação para o desenvolvimento um, a ação para o desenvolvimento 2, cada um com a sua proposta separadinha. Se você tiver com dúvidas, vai pausando o vídeo, vai lendo o parágrafo, aí você vai entendendo melhor. Coloquei no material várias ideias de ações legais que dá para você pôr na tua redação, para você escrever uma proposta interessante. Ou depois você pode ver com calma se encaixa no teu tema, mas eu coloquei que dá para a gente fazer aulas, que a gente pode fazer documentário, atividade extra-classe, principalmente quando for o argumento de educação lacunar. E aí você quer falar que a escola tem que resolver o problema, mas tu não sabe o que a escola pode fazer? Então a escola pode fazer aula,
escola pode fazer atividade extraclasse, a mídia encaixaria aqui com esse do documentário, o evento público poderia ser do governo, evento solidário poderia ser também para o governo, ações comunitárias pode ser tanto o governo ali como a sociedade em si. Eventos literários, pode ser algo feito pela escola. Fiscalização, entra a questão também das leis, do governo, então seria uma opção, uma ação interessante. Coloquei aqui, ó, campanhas, dependendo da campanha, pode ser pela mídia ou pode ser pelo governo. Que mais? Mini cursos, pode ser pela mídia, pode ser pela escola. Palestras, escola, oficinas, escola e governo também. Anúncios na mídia, na televisão, né? Na internet. Que mais? Eventos pedagógicos, pode ser pela escola. Projetos interdisciplinares, pode ser pela escola, pode ser com o governo em parceria. Então aqui tem opções do que você colocar na ação. Ah, eu fui botar o que vai ser feito para resolver o problema, não sei nada. Não sei o que que o governo faz, não sei o que que a escola consegue fazer. Então aqui já tem as opções para facilitar, tá? Mas você vai estudando com calma para ver o que que encaixa. Olha agora o exemplo de elemento meio. No meio, muito aluno erra, porque eles confundem o meio com o agente. Anota aí no teu caderno, não confundir agente com o elemento meio. Agente é quem resolve, é uma palavrinha só. O elemento meio é a explicação, é o detalhe de como a ação vai ser realizada. Preciso mostrar para o corretor como ela vai ser feita. Então, no meio, você usa por meio de, por intermédio, mediante, só nunca pode usar a palavra através. Gramaticalmente é errado. Então, olha só, por meio da associação com empresas privadas. Então, eu já sei como a ação vai ser feita. Olha o conectivo correto. Por intermédio de propagandas que tragam a ideia de X coisa. Então, eu sei como a ação vai ser feita. Ah, por meio de exposições na televisão, eu já sei como a ação vai ser feita. Então, para falar do modo, eu digo como essa ação vai ser realizada e uso por meio de, por intermédio, mediante, só não vale repetir o conectivo. Na proposta 1 tu usa por meio, na segunda proposta tu usa por intermédio, que aí fica ok. Eu até marquei para ti no material, ó, por meio de, por intermédio, mediante, a partir de, esses são ok. Através, jamais. Na redação você vai perder ponto na gramática, porque através é literalmente atravessando. Através da lente dos meus óculos eu consegui enxergar, passando pelo vidrinho aqui da lente. Então, não seria adequado. Coloquei aqui uns exemplos de elemento modo ou meio, tanto faz, do jeito que você quiser chamar, que são bem úteis. Por exemplo, eu posso falar por meio de projetos sociais, por meio de projetos pedagógicos, por meio de políticas públicas, mas vai depender da proposta que você está montando. É só lembrar aqui do conectivo, que é o ponto-chave para o corretor identificar. Como vai ser feita a ação? Se você não escreve por meio de, por intermédio, mediante, aí ele fica, não entendi, vou tirar um pontinho aqui. Então, realmente é bom você marcar a conjunção, que aí fica melhor para a gente. No parágrafo, o modo está aqui, ó, por meio de, por intermédio de. Então, cada proposta tem o seu sem repetir o conectivo. Já a finalidade é o último elemento que a gente coloca, é a intenção, o objetivo. Você quer fazer aquela proposta por quê? O que que você quer com isso? E aí, na hora de marcar esse objetivo, eu venho aqui, ó, a fim de, com o objetivo de, com o fito de, com a intenção de. No parágrafo é sempre o último elemento, então ele fica aqui no finalzinho, ó. Aqui, pronto. Aí você marca para o corretor qual é o objetivo daquela proposta. Eu até já marquei. A fim, lembrando que o A tem que ser separado do fim, não pode grudar a fim. Com o intuito de, com o objetivo de, com o fito de, tudo isso significa finalidade. Se você não põe o conectivo, fica difícil dele encontrar, tá? Então sempre marque, principalmente esses aqui, ó, intuito, objetivo, a fim, que são os mais, fito também, né? Todos são bons. Esses aqui são os mais fáceis de você identificar a intenção daquela proposta. E geralmente o que você quer é reduzir, é sanar, é minimizar, é mitigar, tudo isso é a mesma coisa, um problema. E qual é esse problema? É o que tem lá no teu desenvolvimento, na parte da argumentação. Então a finalidade é relacionada ao que você colocou lá nas consequências da argumentação.
Então não esqueça de, antes de montar a proposta, ler a tua argumentação e ver, o que foi que eu problematizei aqui? Não tinha política pública e as consequências eram X, Y, Z. Então é isso que eu vou resolver na minha conclusão. A finalidade é relacionada às consequências que eu coloquei na minha argumentação, com o objetivo de reduzir aquilo, com o objetivo de sanar aquilo, com a finalidade de mitigar aquilo que tem na consequência. Então anota no caderno. O elemento finalidade está relacionado às consequências que eu coloquei na argumentação do desenvolvimento, tá? Vamos continuando. Aqui, esse desfecho não é obrigatório, você coloca só se quiser na conclusão, sobrar espaço. E aí você pode, por exemplo, fechar assim. Assim será assegurado o direito tal que você mencionou na redação, e o Brasil passará a ser uma sociedade livre, justa e de fato solidária. Prof, eu posso copiar e colar? Não, porque nenhum aluno pode ter as mesmas frases, as mesmas estruturas na redação. Você pega a ideia, coloca com outras palavras, com sinônimos e vai refazendo ali. Assim, o exposto por fulano de tal, algum pensador que você utilizou, deixará de ser apenas teoria e passará a funcionar na prática. Mas lembra, a frase daquela pessoa tem que ser realmente boa para aquilo você desejar que aconteça na prática. Porque se o repertório dele fala sobre algo ruim, tu não vai dizer que tem que acontecer na prática, tá? Então só retome a pessoa se realmente a frase dele é algo interessante para ser colocado, como desfecho. Outra forma, assim o problema do meu tema será substituído por direito tal, e quem sofre lá com teu tema viverão em uma nação livre, justa e solidária. Aqui também é uma opção, mas sempre lembrar de pôr tudo parafraseado com as tuas palavras para não ficar copia e cola. Assim, o direito tal da tua redação será assegurado na prática e o problema que tem no teu tema será em breve um desafio superado. Ou assim, o direito tal da tua redação será assegurado na prática e os benefícios previstos na lei deixarão de ser em breve apenas teoria. Então, não poderia ser utilizado dessa forma. Erros que são comuns na hora de encerrar o parágrafo de conclusão, se você quiser colocar o desfecho. Aquele muito superficial, muito genérico. Por exemplo, assim a solução do problema será atingida. É tão simples que é melhor que nem botar isso aqui. Faz mesmo só a tua proposta e nem será assim, que o corretor não gosta. Ou quando é muito difícil de acontecer. Assim, o Brasil alcançará sucesso em todas as áreas da sociedade e não haverá mais o problema lá do teu tema. Então, parece muito distante de acontecer, então não fica legal. Mas também não significa que você tem que ser pessimista. Infelizmente, a desigualdade no acesso aos meios tecnológicos sempre será uma realidade e resta ao brasileiro conviver com isso. Então, não precisa. Na hora de fazer o desfecho, prefira seguir essa linha de raciocínio que eu coloquei aqui, sem copiar e colar, colocando parafraseado com as tuas palavras, pegando uma ideia aqui desses desfechos. Fora isso, permanece, não pode respeitar os direitos humanos na redação, mesmo se o tema for muito polêmico. Então, cuidado, não só na conclusão, como na redação inteira, introdução D1, D2 e conclusão. Trechos de redação que já fizeram isso. Deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet. Aí tu fere o direito da pessoa de se comunicar com outra, você dizer. Aí você desrespeitou os direitos humanos e zera a redação. Ser punido com 1 ano de cárcere privado, zera a redação, porque no Brasil isso não é permitido. Tem que excluir da sociedade, se respeita os direitos humanos, zerou a redação. Então, mesmo que o tema seja super, super polêmico, não pode. Você tem que ter cuidado com esse estilo de frase. No material, eu coloquei algumas ideias do que você pode fazer de proposta, principalmente para governo, mídia e escola, que são os argumentos que vocês mais usam na redação. Então, por exemplo, para falar do governo, eu botei aqui uma ideia que ele deve aumentar o investimento em ações sociais que queiram combater o problema que tem no teu tema. Então, se você falou no desenvolvimento que o governo não disponibiliza verba, essa proposta na conclusão é o que faz sentido, porque vai encaixar certinho. Posso copiar e colar? Não, nada que na redação da FGV pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo parafraseado. Deve aprimorar as políticas públicas que visam combater o problema lá que tem no teu tema de redação. Então, se no teu desenvolvimento você falou que o governo não fazia uma política pública realmente eficaz, é isso que tem que ser resolvido na conclusão.
A. Deve atuar em conjunto com outros órgãos públicos para priorizar da forma devida o problema do teu tema. Então, se lá na tua argumentação você falou que o governo não dá prioridade suficiente para aquele problema, é nesse estilo de conclusão que você tem que ir montando para fazer sentido. Porque se você aponta um problema no desenvolvimento e resolve outra coisa diferente na conclusão, você perde ponto. Então é isso que você vai prestando atenção. Sobre a mídia, o que a gente pode colocar aqui, ó? Que ela precisa produzir mais programas, reportagens e campanhas sobre o teu tema de redação, se foi esse o problema que você apontou lá na tua argumentação, inclusive tu pode até fazer o processo inverso. Essas ideias aqui te dão ideia do que levar para a argumentação, do que colocar lá no parágrafo. Que mais? Precisa expor mais sobre o problema do tema na televisão e na internet, pressionando as autoridades a agirem. Seria uma ótima opção se você tiver criticado isso na argumentação. Precisa abordar mais sobre o tema da tua redação com a participação de especialistas, promovendo o diálogo e a reflexão crítica. Tu pode ter falado isso na tua argumentação e resolve agora na conclusão. Precisa investir mais em equipes especializadas para identificar e corrigir desinformações sobre o teu tema, promovendo o acesso a informações confiáveis, seria uma boa. Precisa criar mais espaços em redes sociais ou programas de TV para ouvir a população que passa pelo problema que tem na tua redação e incentivar o diálogo frequente. Então, seria uma boa opção para você ter argumentado e resolver agora uma conclusão. Para a gente fechar, eu trouxe um resumo aqui para você de conclusão. Olha só. Então, de fato, vai ter mais ou menos umas 7, 8, 9 linhas no máximo aqui para a gente encerrar. Fora isso, você tem que resolver realmente primeiro o desenvolvimento 1, depois resolve o desenvolvimento 2. Não pode, resolve o desenvolvimento 1 e acabou. Ponto final. Não, tem que ter as duas propostas. Você pode fazer menos elementos, por exemplo, 4. 4 na primeira proposta, 4 na segunda. Aquele detalhamento não vai ser mais obrigatório, então pode ter ali o agente, a ação, o modo e a finalidade. Seguindo essa ordem, a frase fica mais fácil da gente compreender. Aqui, ó, coloquei os elementos para tu não esquecer da ordem, agente, ação, modo e finalidade. E lembrar que o elemento ação, quando você for montar a tua proposta, tem que estar totalmente relacionado o que vai ser feito para resolver o problema que você já disse no desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui, ó, a ação deve estar relacionada à tua argumentação. E também a finalidade que você coloca na conclusão tem que estar relacionada com as consequências que você falou naquele desenvolvimento, porque você quer reduzir aquilo, você quer minimizar aquele problema. Então você faz a ação relacionada ao teu desenvolvimento e a finalidade relacionada às consequências daquele teu desenvolvimento. Aí fica perfeito. Fora isso, lembra que a conclusão também tem que estar ali relacionada para o teu tema. Então, você vai fazer uma proposta que está resolvendo o que tem no desenvolvimento, mas lembra que aquilo é o teu tema de redação, é o problema. Você pode citar o tema tanto na primeira frase de abertura, se você quiser, ou na frase de abertura, retoma o argumento 1 e 2, ou ao longo do parágrafo, nas propostas, você vai mencionando uma palavra aqui e acolá que tem a ver com o teu tema, para o corretor ver que você fez uma proposta relacionada, que não está fugindo, não está falando de outra coisa que não tem nada a ver para o tema da redação. Então, isso você tem que prestar atenção. Trouxe até aqui uma redação de uma aluna para a gente verificar como foi que ela montou essa conclusão. Eu posso copiar a redação dela e fazer igual? Óbvio que não, senão a redação é zerada. Então, veja só, lá no finalzinho da conclusão, os argumentos são: assim, convém analisar a influência midiática e o desenvolvimento de doenças crônicas como fatores norteadores da questão. Então, qual é o argumento? Influência midiática e desenvolvimento de doenças crônicas. Beleza. Quando ela vai para a conclusão, ela tem que resolver especialmente esses problemas. Então, vamos lá. Aqui vai ter o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Vamos ver o que ela coloca na conclusão. Portanto, é urgente que os alimentos ultraprocessados deixem de ser um problema para a saúde pública. O que ela fez na frase de abertura? Retomou o tema da redação. Tanto faz, você pode retomar o tema ou os argumentos 1 e 2. Ok. Agora a gente entra com a parte da proposta para o desenvolvimento número 1, o primeiro argumento dela. Então vamos aqui. Com isso, o Ministério das Comunicações, então eu já sei quem resolve o agente, responsável pela mídia e telecomunicações. Essa parte eu estou dando um detalhe sobre o meu agente.
que é o Ministério das Comunicações. Então, você coloca só se quiser, não é obrigatório. Aí eu vou dizer o que ele vai ser feito. Deve orientar aos publicitários a colocarem os efeitos à saúde que os ultraprocessados promovem. Então, tudo isso aqui é a nossa ação. Vou riscar aqui esse detalhamento para você lembrar que não é mais obrigatório. Aí, continuando, eu sei quem resolve, que é o Ministério das Comunicações. Eu sei o que vai ser feito, que é orientar os publicitários a colocarem os efeitos à saúde que os ultraprocessados promovem, mas como essa ação vai ser feita? Por meio de parcerias com nutricionistas que orientem a comunidade. Qual é o objetivo? Com o intuito de alertá-la. Então, tem todos os elementos. Aí, veja só, ela resolveu a proposta 1, desenvolvimento 1. Agora eu vou resolver o desenvolvimento 2. Ademais, o Ministério da Saúde, em parceria com o da Educação, pode implementar cartilhas e jogos educativos para as crianças e adolescentes, cujo conteúdo aborde a importância da alimentação saudável a fim de evitar o consumo de industrializados. Então, vamos ver aqui os elementos que foram usados. O Ministério da Saúde e o da Educação aqui são os agentes, eles que vão resolver o problema. Eu tenho o verbo, pode implementar cartilhas e jogos educativos para as crianças e adolescentes. Então, como tem verbo para implementar, eu tenho aqui a ação. Na verdade, pode implementar. Aí ela veio explicando, cujo conteúdo aborde a importância da alimentação saudável, a fim de, finalidade, evitar o consumo de industrializados. Então, tem agente, tem a ação, tem a finalidade, não tem o modo, mas tudo bem, porque não é obrigatório você fazer todos os elementos aqui, mas pelo menos tem que solucionar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 relacionado ali para a questão do teu tema. Então, é assim que vocês vão fazer agora. Trocar, botar sinônimos, reformular as frases, criar o seu modelo, só você vai ter acesso a ele, nenhum outro vai estar escrevendo igual a você. Troque seus repertórios. No desenvolvimento eu estava usando sempre Rousseau. Vai trocando, porque senão vai ficar todo mundo com a mesma redação. E aí, quando a banca reúne as redações e compara, ela vai dizer, tá todo mundo com a mesma estrutura, então vamos penalizar. Então, tenha cuidado, vá fazendo alterações e não fique copiando e colando nada do material. Agora, nessa versão FGV. E continua revisando, treinando, fazendo suas redações, mandando para que eu possa corrigir, porque esse é o mais importante. O treino é o que vai fazer você realmente pegar a habilidade. Se não estiver revisando nem treinando, aí fica difícil, a pessoa fica empancada realmente. Continua assistindo as aulas aqui da plataforma, tire suas dúvidas comigo pelo WhatsApp, que eu vou lhe aconselhando melhor em relação às suas dúvidas. Até nossa próxima aula.